Bom, o senhor é físico, né? Isso. E na nossa instituição o senhor trabalha como professor de física. E quais escolhas você fez para chegar nessa profissão? Pronto, né? Primeiramente, né, meu nome é Elton, né? Meu nome é Elton Araújo dos Santos, né? Sou natural de uma cidade lá do interior da Bahia, chamada Caeté, né? E já moro em Barreiras aqui há 13 anos, né? Vim estudar física aqui, né, na Universidade Federal do Oeste da Bahia, na qual depois eu fui para Ilhéus, né, que é na UESC, né, estudar o mestrado também em física, né? Então eu sou um professor de física que tem graduação e mestrado na área de física, beleza? Vamos lá, o que é o trabalho do físico para começar, né? Então, seguinte, tem muitos desafios, né? Por conta que a matemática, ela está muito associada à questão da física, né? Então, assim, muitas vezes, o ser físico para mim é tentar explicar, né, para vocês alunos, como que a física está presente no dia a dia de vocês. O simples fato de estar gravando, né, de a gente estar numa sala que tem ar-condicionado, tudo isso são fenômenos físicos, entendeu? Então a minha ideia, na verdade, é ter estudado lá e trazer para vocês essas informações. A próxima. O senhor acabou de falar das escolhas que o senhor fez para se tornar físico. Sim. Quais foram os motivos que levaram o senhor a fazer essas escolhas? Pronto. Na verdade, assim, eu sempre gostei muito de matemática, né? Tanto é que nessas Olimpíadas de Matemática eu sempre saía muito bem. E assim, o que eu não gostava da matemática era porque eu fazia um cálculo, mas eu não sabia para que servia aquele cálculo, né? E na física, quando você faz um cálculo, é para explicar alguma coisa. É uma temperatura de um local que aumentou, né? É, por exemplo, uma quantidade de água que está chegando em um rio, né? É, por exemplo, a quantidade de choque elétrico que uma pessoa toma, para saber se ele vai morrer ou não, né? Para calcular a velocidade de um carro. Então, assim, o meu despertar da física para ser físico foi o quê? Eu associar a matemática, que eu tinha afinidade, né? E aplicar isso em coisas reais. Tipo assim, um carro que tem maior velocidade, ele está mais rápido. Um carro que tem menor velocidade, ele está mais devagar. E isso na matemática, muitas vezes, é só número, né? Tipo assim, 10 e 5, beleza, um é maior que o outro, mas para que serve isso, entendeu? Então eu tentei associar a matemática, que é o cálculo, com a aplicação do dia a dia, né? Porque física é o quê? Estudo de fenômenos da natureza. E o que você pensava da sua profissão antes de trabalhar nela? Pronto, vamos lá. Todo físico, quando ele entra na faculdade, ele tem uma intenção, na verdade, de trabalhar em uma grande empresa, né? Porque a física é uma área bem vasta mesmo. Você precisa de um físico no médico, num hospital, né? Que é chamado físico médico. Você tem físico que tem que trabalhar numa empresa que faz detergente, né? Físico, químico, né? Essas áreas. Você tem empresa, por exemplo, que mexe com energia nuclear, que tem que ter um físico ali. E quando você entra na física, você quer ir para uma grande empresa dessa. Porém, um físico ele consegue dar conta de várias empresas ao mesmo tempo. Tipo, um físico não precisa estar o dia todo na empresa, então ele pode trabalhar em várias empresas. E isso faz com que o mercado de trabalho seja cada vez mais escasso. Por isso que muitos físicos, por exemplo, entram com essa visão de ser um grande físico, de trabalhar com energia nuclear, com bomba atômica e tal, e ele acaba indo para a sala de aula. Por quê? Porque o mercado ele é bem escasso mesmo. Tipo, um físico ele consegue dar conta de várias empresas na cidade ou até no estado, certo? E assim, e novamente, né? Quando você vê essas reportagens tipo, nossa, poxa, fulano criou lá um foguete, você quer ser físico para fazer isso, entendeu? E quando você termina a faculdade ou está na faculdade, você vê que fala, olha, não é assim, não quer dizer que todo físico ele vai fazer foguete, ele vai criar indo para a NASA, não. Quando você entra lá, você vê que vários ramos que você pode ir, entendeu? E assim, para você, por exemplo, chegar futuramente aí numa NASA, requer todo uma área específica. Dentro da física tem muitas áreas. Vou estudar só com física espacial. Aí sim eu poderia ir lá para a NASA. Só que aí você acaba estudando a física básica mesmo, né? O que você pensa da sua profissão agora que você já está nela? Sim, é o seguinte, o que acontece, né? Eu penso o seguinte, primeiro, né? Hoje, né, eu sou casado, tenho 2 filhos, né? A minha esposa também é professora, né? Então assim, hoje eu me dou super bem com a minha profissão, né? É claro, trabalho em vários colégios também, porque tem isso também, eu trabalho, né, aqui no colégio da rede pública, né? Eu sou concursado no estado, eu trabalho na rede particular, eu trabalho em cursinhos, certo? Então assim, financeiramente eu estou muito confortável, sabe?
Eu não reclamo de questão de dinheiro. Agora, é claro, eu não vou conseguir trabalhar dessa forma que eu tô até meus 50 anos, entendeu? Então, por exemplo, a minha ideia agora, por exemplo, agora eu vou fazer um doutorado, né, me especializar mais ainda na área, para que eu consiga, na verdade, ter o que a gente chama de plano de carreira, que é você trabalhar um pouquinho menos e manter, né, uma vida econômica e satisfatória. Beleza? Mas eu tô super feliz, tá bom? Quais empregos você teve até o momento? Pronto. Eu já vendi frutas, eu já vendi sorvete, certo? Eu já ajudei em oficinas, né, antes de estudar, né? Mas eu vou citar um detalhe aqui, né? Eu cheguei a trabalhar com frutas, né, um bom tempo. Você tinha que acordar muito cedo, certo? E comércio, né? O comércio, eu consegui despertar nesse momento meu de comerciante que eu não tenho espírito para ser comerciante, entendeu? Então eu decidi o quê? Falei, poxa, eu vou usar esse potencial meu que eu gosto de matemática para ir me especializar em uma área, né? Então assim, eu já fiz várias coisas, né? Essas são as coisas, tipo vendedor de sorvete, de verduras, de frutas, né? Já trabalhei em oficinas, né? Então foram essas daí. A mídia, televisão, jornais, influenciou na maneira que você via a sua profissão e na hora de escolher ela? Pronto, foi a questão que eu falei, né? Quando você assistia lá um Fantástico, que era o jornal mais assim, um programa na verdade, que falava, nossa, cientistas da NASA, que inclui físicos também, né? Estão fazendo um estudo para poder ir lá pro espaço. Você ficava todo, né? Fala, poxa, olha, já imaginou? Tipo assim, tá lá, né? Astronomia, né? Então assim, influencia bastante, né? Tipo assim, influenciou bastante. Mas depois que entra na faculdade, você vê que não é só aquilo, né? Tem toda uma escada e essa escada acaba sendo infinita, né? É muito difícil chegar no topo da escada. Por isso que os que chegam, a mídia realmente eles colocam lá em cima, porque são diferenciados, né? Então a gente tem que ressaltar essa parte. Beleza? O físico é um cientista especializado em estudar os fenômenos da natureza e os constituintes fundamentais do universo em todas as escalas de comprimento e tempo, desde as partículas subatômicas, das quais toda a matéria comum é composta, passando pelos sistemas biológicos até o comportamento do universo como um todo. O que faz um profissional de física? O profissional desta área aplica princípios, conceitos e métodos da física em diversas atividades do nosso cotidiano. Por causa da abrangência de sua atuação, o físico pode ser presença em outros ramos do conhecimento, como, por exemplo, em sistemas de telecomunicações, no aprimoramento da produção agrícola, em equipamentos que envolvem radiação, em sistemas eletrônicos e na supervisão da produção industrial. A abrangência desse profissional também está presente na educação. O profissional com formação em um curso de licenciatura poderá atuar com pesquisas e com atribuições de aulas. Além disso, ele poderá trabalhar no ensino médio, fundamental ou com as instituições de ensino superior. O trabalho de um físico pode variar muito dependendo da área de especialização e do ambiente em que trabalham. Alguns físicos realizam experimentos em laboratórios para testar teorias, enquanto outros usam simulações por computador para modelar sistemas físicos complexos. Outros podem trabalhar no desenvolvimento de tecnologias, como lasers, dispositivos eletrônicos avançados e materiais para aplicações específicas. Os físicos também podem desempenhar um papel importante no avanço da ciência, colaborando com outros profissionais em campos como a engenharia, a química e a biologia, para desenvolver soluções para problemas complexos. Eles também podem ajudar a avançar o conhecimento científico, através da publicação de pesquisas e participações em conferências e simpósios. No cargo de físico, se inicia ganhando R$ 2.331 de salário e pode vir a ganhar até R$ 4.537. A média salarial para físico no Brasil é de R$ 3.177. Boa tarde. Antes de fazer as perguntas, eu gostaria que você falasse um pouco sobre você. Boa tarde, meu nome é Bruna Emily, tenho 22 anos, atuo como técnica de enfermagem há 3 anos no Hospital do Oeste, trabalhando com adultos. Por que você escolheu essa profissão? Escolhi para ser minha profissão por ter sido bem cuidada no hospital quando eu era criança, pela equipe e principalmente pelas enfermeiras. E assim tinha imagens nas lembranças, né? E com o passar dos anos, me via ajudando os enfermos. Me coloquei no lugar das enfermeiras que ajudavam aqueles pacientes
e fui me encontrando. Cite pontos negativos e pontos positivos sobre essa profissão. Os pontos negativos trabalhar com o ser humano é extremamente complicado e complexo. Tem que saber lidar com a ignorância de algumas pessoas. E saber lidar também quando chegar a hora de algum enfermo partir. Deixá-lo partir, saber a hora de parar e não prolongar o sofrimento de ninguém. Isso é extremamente difícil. Para mim, é considerado um dos pontos negativos, né? Um dos principais pontos negativos. E o ponto positivo é participar da melhora do quadro do paciente, da evolução de cada paciente. Cada paciente ali dentro é único e ver o brilho nos olhos tanto dos pacientes quanto dos familiares, de gratidão e de reconhecimento. Se pudesse voltar no tempo e trocar de profissão, você trocaria? Explique. Não trocaria. O desejo que eu tenho é me aperfeiçoar na minha área e dar o meu melhor para cuidar dos meus pacientes. Como as pessoas reagiram quando você disse que seguiria essa profissão? Normalmente, me apoiaram na minha decisão. Com seu trabalho, você já conquistou tudo o que queria ou ainda pretende conquistar mais coisas? Pretendo conquistar mais coisas. Conhecimento nunca é demais. Pretendo terminar minha graduação, pretendo fazer pós e tenho em mente também fazer outra graduação voltada para a área da saúde. Nessa longa jornada trabalhando como enfermeira, qual conselho daria para uma pessoa que pretende seguir essa carreira? Não é uma profissão fácil. Não é uma profissão tão reconhecida como deveria ser. Nós somos os únicos profissionais que estamos 24 horas por dia ao lado do nosso paciente, vistoriando e auxiliando em tudo. Então, caso queiram seguir esta carreira, façam com amor, façam com empatia. Gentileza gera gentileza. Nós escolhemos estar naquele ambiente, já o nosso paciente não. Então, dê sempre o melhor de si, tanto nas aulas, para você ter já um conhecimento. A enfermagem é ciência, então dê o seu melhor tanto nas aulas quanto quando você chegar no ambiente hospitalar, quando for prestar os seus primeiros cuidados. É isso, muito obrigado. Enfermeiro é gente que cuida de gente, que promove saúde, que trabalha com a vida humana, mas que cuida das feridas, das dores e das doenças. Ele desenvolve ações que promovem o encontro com a saúde, com o autocuidado e com os anseios pessoais que conduzem ao bem-estar e à felicidade humana. O enfermeiro apoia o nascer e o morrer em todas as etapas do desenvolvimento humano, da criança, adolescente ao adulto. Homens, mulheres e idosos também recebem cuidado, orientação e amparo desse profissional dotado de um saber técnico que promove a saúde e restaura a integridade e a dignidade humana. Ele presta assistência aos pacientes ou usuários em clínicas, hospitais, ambulatórios, navios, postos de saúde e em domicílio. Realizam consultas e procedimentos de maior complexidade e prescrevem ações, implementam ações para a promoção de saúde junto à comunidade. E, em média, um enfermeiro ganha um salário de R$ 3.136,50 no Brasil.